meus amores, vamos de relato? Esse é o relato da Maria e ela disse: eu usei a magia para tomar o marido da minha melhor amiga porque me apaixonei por ele e paguei caro por isso. Não estranhe a minha cara toda vermelha, eu não dormi embaixo do sol, eu fiz um procedimento estético. Só por isso que tá vermelhinho assim, mas tá tudo bem. Ela conta que ela e a Eliana sempre foram muito amigas desde a adolescência, desde mais ou menos os 13 anos de idade. Segundo ela sempre foi uma garota muito bonita. Mas a Eliana não. A Eliana não tinha nenhuma característica física que a tornasse bonita. Nenhuma das duas tinha sorte com relacionamentos, as duas sempre se machucavam, muito mais a Eliana do que ela. E ela confessa que ela sempre falou pra amiga que a amiga merecia alguém que a amasse, porque ela era uma pessoa maravilhosa, ela era uma mulher incrível, e que um dia ela arrumaria sim uma pessoa que a tratasse como ela merecia. Mas jamais passou pela cabeça dela que no dia que isso acontecesse, ela iria querer tomar essa pessoa pra ela, da amiga. Ela conta que um dia a Eliana chegou toda feliz pra ela, falando que estava conhecendo um rapaz que era um rapaz super gentil, um rapaz super cavalheiro, um rapaz que tratava ela como ela sempre sonhou em ser tratada. A Maria conta que a princípio ficou muito feliz pela Eliana, até conhecer o namorado da amiga. Quando ela conheceu o namorado da Eliana, ela diz que não sabe muito bem o que aconteceu com ela, mas foi uma coisa instantânea. Ela olhou para ele e sentiu uma paixão muito grande por ele. Mas ela imaginou que aquele sentimento iria passar, então, segundo ela, ela não alimentou isso. Porém, com o passar do tempo, ela percebeu que ela estava sentindo muita inveja da Eliana, porque ela começou a pensar o seguinte: tá, a Eliana é legal, a Eliana merece alguém legal, mas a Eliana é feia, a Eliana não tem característica física atrativa nenhuma pra estar com um cara tão bonito e tão legal assim. Ou seja, a Eliana não merece esse cara, eu mereço esse cara. Então ela passou a sentir raiva da Eliana, porque na cabeça dela, a Eliana estava com alguém que deveria ser dela. E tudo piorou muito quando a Eliana se casou com esse rapaz. A Maria colocou na cabeça dela que ela sim merecia aquele relacionamento, que ela sim merecia ser mulher daquele cara, não a Eliana. E ela tentou seduzir ele, só que ele não deu confiança pra ela. E ele falava pra ela assim: pô, é tua amiga, você tá dando em cima do marido da tua amiga. E ela acredita que ele não falava nada pra Eliana pra não machucar a Eliana, mas ele dava muitos foras na Maria. A obsessão da Maria se tornou uma coisa tão acentuada que a Maria decidiu que ela teria aquele homem pra ela de uma forma ou de outra, então ela recorreu à magia. Ela procurou uma feiticeira na região que era bem conhecida por fazer amarração amorosa. E ela falou para a feiticeira que ela queria algo além da amarração amorosa, algo muito mais poderoso e muito mais forte, que prendesse o marido da amiga a ela. Essa mulher falou para ela que faria uma mistura com terra de cemitério e mais algumas outras coisas, como objetos pessoais que pertenciam ao rapaz, para que ela fizesse o tal feitiço. A Maria conta que ela estava completamente cega. Ela ia na casa da Eliana para ficar fazendo a cabeça da Eliana contra o marido dela, para tentar convencer a Eliana de que o marido dela era um péssimo marido, que ela deveria se separar dele. Mas como isso não estava funcionando também, ela resolveu seguir ao conselho da feiticeira e foi até a casa da Eliana para pegar um objeto pessoal do marido dela. Ela foi até a casa da Eliana buscar um objeto pessoal do marido dela. E ela conta que não foi nada difícil conseguir. Porque, afinal de contas, ela tinha intimidade para entrar e sair da casa da amiga a hora que ela entendesse. Ela foi lá no cesto de roupa suja e pegou uma peça íntima e levou para a feiticeira. A feiticeira entregou para ela uma bolsinha com terra de cemitério e mais umas misturas que ela havia feito e falou que ela deveria jogar pequenas porções escondidas debaixo dos móveis da casa da Eliana. Ela voltou até a casa da Eliana e jogou pequenas porções daquela terra que ela havia pego com a feiticeira embaixo da geladeira, embaixo do sofá e embaixo do colchão da cama do casal, para vocês verem que ela tinha uma entrada tão grande dentro da casa que não foi difícil para ela fazer isso. Essa foi a primeira parte da magia.
Depois que ela jogou todas essas porções de terra de cemitério embaixo dos móveis e espalhou pela casa da Eliana, o marido da Eliana começou a brigar com a Eliana por tudo que era motivo. Antes eles não brigavam por absolutamente nada. Ele se tornou um homem extremamente impaciente e grosso e começou a tratar a Eliana muito mal. A Eliana chamou a Maria e contou pra ela que ela não sabia o que estava acontecendo, que o casamento dela estava desmoronando porque o marido dela mudou e passou a ser agressivo com ela por motivo nenhum. E esse era o objetivo nessa primeira parte da magia, destruir a união do casal. Aí veio a segunda parte da magia, que foi feita com sangue de menstruação, segundo a Maria. Com o sangue da menstruação da Maria, a feiticeira fez lá uma espécie de antídoto que ela precisava pingar em gotas em alguma comida do marido da Eliana e fazê-lo comer. Com a desunião do casal, ela conseguiu se aproximar do marido da Eliana, então não foi difícil pingar aquelas gotinhas no café, no suco, no prato de comida que ela sempre oferecia para ele. Quando ela perguntou da feiticeira qual era o objetivo disso, ela falou que ele passaria a enxergar ela como se fosse a coisa mais linda do mundo. E ela se tornaria o objeto de desejo da vida dele. E ela disse que de fato isso aconteceu. Ele olhava para ela assim, como se tivesse encantado com ela. Após não muito tempo, ela conseguiu fazer com que ele abandonasse a Eliana e fosse viver com ela. E ela conta que um momento que doeu um pouco o coração dela foi quando a Eliana soube que ele estava morando com ela. Ela conta que a Eliana entrou num processo de depressão muito grande e chegou até a ser internada. Mas esse peso na consciência durou pouco, porque afinal de contas ela estava muito feliz, porque ela estava com um homem que ela amava. A princípio foi tudo mil maravilhas, mas ela conta que com o passar do tempo as coisas foram mudando de rumo e ela foi perdendo o controle sobre tudo. Porque lembrem, ela era o centro da vida dele, ela se tornou o objeto de desejo da vida dele, ou seja, veio junto o sentimento de posse. Ele era extremamente possessivo com ela não podia sair de casa sem ele, ela não podia falar com outra pessoa porque ele dava chilique. Ele foi demitido do emprego dele porque ele ficava pausando toda hora para ficar ligando para ela para saber onde ela estava, o que ela estava fazendo, com quem ela estava. Isso sufocou ela de tal forma que ela começou a não querer mais ele. Começou a achar que a vida dela tinha virado um inferno. Além do mais, ele, que era um homem próspero, se tornou pobre, praticamente miserável, e ela passou a sustentar ele e a casa sozinha. Por conta disso, ela também foi perdendo a estabilidade financeira a ponto dos dois chegarem a passar fome. E aí ela decidiu que ela precisava se livrar daquele relacionamento, porque não estava sendo nada parecido com o relacionamento que a Eliana tinha com ele. E aí ela tentou deixá-lo, só que quando ela tentou fazer isso, ele ameaçou ela porque falou que se ela não ficasse com ele, ela também não ficava com mais ninguém. Com medo, ela fugiu de casa, mas ele achou ela. Ele chegou a botar um objeto cortante no pescoço dela, dizendo que se ela não voltasse para ele, ia ser o fim dela e dele ali, porque primeiro ele ia finalizar ela, depois ia finalizar ele. Ela precisou voltar com ele porque ela realmente ficou com medo de ir de arrasta. Desesperada, ela foi procurar a feiticeira que fez todo o trabalho, e a feiticeira falou para ela que poderia desfazer, mas os espíritos que haviam feito aquele trabalho para ela iriam cobrar um preço muito alto. E a feiticeira também cobraria um preço muito alto no sentido financeiro. E ela percebeu que ela não teria como pagar esse valor para fazer ali o corte ali daquela magia. Como ela não tinha dinheiro para pagar, ela estava sendo ameaçada de arrasta para cima. O cara estava querendo literalmente a posse absoluta dela. Ela teve que fugir da cidade. Ela saiu literalmente na calada da noite e desapareceu. E ela ficou sabendo depois que ele se auto-eliminou quando soube que ela havia ido embora. E hoje, após alguns anos, ela permanece vivendo em miséria, passando muita necessidade porque ela não consegue prosperar de forma alguma e carrega com ela esses espíritos, porque ela não tem paz, ela não consegue dormir, ela tem pesadelos, ela vê vultos. E também leva consigo peso na consciência por ter feito uma coisa tão ruim. E termina o relato dizendo que não vale a pena ter uma pessoa a qualquer custo, principalmente se você tiver que usar magia para mexer no livre-arbítrio.
Esse é o relato da Maria. Manda o teu relato pra mim no e-mail que tá na bio, porque vai ser um prazer contar.